Estamos de volta no nosso canal Dicas da Lê Lanches Saudáveis com mais uma receitinha incrível para vocês. E hoje nós vamos aprender a fazer um alfajor de aveia que eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos aos ingredientes. Para essa receitinha nós vamos estar utilizando farinha de aveia. Observe que eu sempre falo dos grãos da aveia aqui nos meus vídeos, né? E essa é aquela aveia, né? Aquele grão mais moidinho, né? É o mais processado, porque nós temos aí a aveia grossa, aveia em flocos finos, o farelo de aveia e a farinha de aveia, que é a que nós estamos utilizando nessa receitinha. É uma xícara que nós iremos utilizar. A minha xícara é de 240 ml. Nós vamos utilizar também cacau em pó. O meu cacau, gente, ele é 100% cacau. Vou utilizar também 2/4 de xícara de açúcar demerara. Eu sempre também falo desse açúcar nos meus vídeos, até porque esse é o açúcar que eu utilizo, né, em todas as minhas receitinhas, né? 90% das minhas receitinhas eu estou usando esse açúcar demerara, que ele é um açúcar, olha, o grãozinho dele é mais grossinho, tá? Ele é um açúcar menos processado. Nós vamos utilizar também uma colher de sopa de óleo de girassol, 2 ovos. Nós vamos utilizar uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha de chá de fermento em pó. Então vamos ao preparo. Gente, olha, vale ressaltar, né, que nós vamos utilizar a farinha de aveia, então ela não pode ser substituída, né, por outro tipo de grão da aveia, tem que ser a farinha de aveia. E nós vamos utilizar 2 ovinhos, ó. Se eu estou utilizando 2 ovos, porque os meus ovos eles são pequenos, tá? Mas se o seu ovo ele tiver grande, aí pode ser um ovinho só, tá bom? Depois que eu colocar os ovinhos aqui, eu vou dar uma misturadinha neles. Aí eu vou colocar aqui o meu óleo. Quem quiser também, gente, pode estar utilizando aí óleo de coco, pode também estar utilizando azeite, tá? Pode estar colocando aí o óleo da preferência de vocês, tá? Vou começar acrescentando o açúcar. E sempre que eu for acrescentando o ingrediente aqui, eu já vou dando já uma misturadinha, tá? Porque esses ingredientes, eles precisam ficar bem homogêneos. O fermento eu sempre coloco por último. Agora eu vou acrescentar a minha farinha de aveia e o meu cacau. Aí eu já vou começar utilizando aqui uma colher. Aí, gente, vocês vão observar que começa a ficar uma misturinha mais grossa, porque o cacau, né, ele tem ele absorve, né, o líquido, então começa a ficar já uma misturinha mais grossa, tá? Ela não vai ficar uma mistura líquida. Eu vou mostrar depois aqui bem de pertinho para vocês a consistência dessa massa. Vou acrescentar aqui o sal. Essa massa, ela não pode ficar uma massa pegajosa. Ela tem que ficar uma massa mais soltinha. Então, se vocês sentirem necessidade, né, ela não pode ficar grudenta. Então, gente, eu senti a necessidade de acrescentar mais um pouquinho de farinha de aveia e também senti a necessidade de acrescentar mais um pouquinho de cacau. Aí vocês podem me perguntar, mas ali quanto a mais que eu coloco se eu sentir que a minha massa está grudenta? Vocês vão colocando aos poucos, tá? Aí vocês coloquem um pouquinho da farinha de aveia e vocês observam como que ficou a massa. Se vocês sentirem que ainda está uma massa grudenta, aí vocês colocam um pouquinho de cacau, vai alternando. Aí vocês vão colocando aí, mexe mais um pouquinho, aí vai sentindo se a massa ela vai ficando soltinha, tá? Eu vou mostrar para vocês como que essa massa ela vai ficar.
Tá vendo? Quando eu falo assim que é uma massa soltinha, ó, ela não vai grudar. Ó, ela não fica grudenta. É aquela massa que ela fica no ponto de fazer, ó, um docinho, tá vendo, ó? Ela não vai ficar grudenta. Então, gente, eu fui acrescentando um pouquinho de farinha de aveia, um pouquinho de cacau em pó, tá? Eu acabei colocando mais cacau em pó do que farinha de aveia, porque o cacau em pó, ele absorve melhor esse líquido, tá? Aí, na hora que eu senti que ela ficou numa consistência boa, eu vou colocar o fermento em pó, que é esses fermentos para bolo, tá? Então, gente, depois desse processo, né, que nós fizemos aí o nosso preparo, né, e eu fui bem enfática, né, nesse acréscimo da farinha de aveia e do cacau em pó, mas eu acabei colocando mais cacau, tá, porque o cacau ele tem essa absorção mais rápida do líquido. E aí nós vamos modelar o nosso alfajor. Olha, outra diquinha também, tá, que eu vou passar para vocês aqui na hora de modelar, é colocar um pouco, tirar a luva, né, também, caso você não tenha luva, não precisa. Você pode também colocar um pouquinho de óleo, tá, na mão, para poder modelar os alfajor, ó, tá? Um pouquinho de óleo na mão, você já consegue modelar eles rapidinho, tá? Eles ficam bem, ó, bem soltinhos, tá? Ó. Gente, então eu já coloquei aqui os alfajor modelado na minha forminha untada com óleo, tá bom? E vou deixar no forno pré-aquecido a 180 graus por cerca aí de mais ou menos uns 20 minutinhos. E trago já já essas delícias prontinhas para vocês. Voltamos aqui com essa delícia prontinha para vocês. Gente, olha como ficou isso. Ó, eu recheei o meu alfajor com doce de leite de biomassa de banana, que em breve nós teremos aqui no canal. Mas outra diquinha também é vocês rechearem com pasta de amendoim, que inclusive nós até já temos aqui no canal uma receitinha de pasta de amendoim caseira, que é feita apenas com um ingrediente, que é o amendoim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa receitinha de pasta de amendoim, que também super combina com esse alfajor. E eu vou dar uma mordida aqui. Olha. Que espetáculo, gente. E ó, vocês podem comer assim também, ó, como um cookiezinho. Mas como alfajor, com esse recheio de doce de leite, ou então de pasta de amendoim, fica um espetáculo. Só façam, depois vocês vêm aqui nos comentários me contar o que vocês acharam. Um beijo. Tchau, tchau.